Forma ministerial, mesmo com o ministério, o Partido Republicano disse que não integra a base de Lula. O Silvio Costa Filho ganhou a pasta de portos e aeroportos no governo, mas o partido afirma que o ministro é da cota pessoal do presidente Lula. Vale lembrar que, apesar de agora estar à frente de uma pasta no governo Lula, o republicano se consolidou sobre uma base de centro-direita e filia desde novos ministros até aliados de primeira grandeza do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Uma outra coisa, com progressistas e republicanos no governo, agora só está faltando o próprio Partido Liberal. Essas amarras aí políticas, realmente isso acontece, né, mano? Do Lula ir lá e conseguir o apoio de um deputado que tem uma influência em determinados deputados, e aí consegue, não a totalidade de um partido, mas sim uma parte dele, e aí traz esses votos e computa. Isso realmente existe. Como é que vocês veem isso? Não, primeiro, essa fragmentação dos partidos é mais um sintoma de como os partidos brasileiros, como o sistema partidário brasileiro é disfuncional, porque os partidos ficam sem identidade programática. Veja, no mundo ideal, o governo comporia sua base a partir de programas, de projetos de política pública, que seriam selecionados de acordo com a agenda dos partidos que fazem parte da coalizão e em nome daquela agenda que seria prioritária para um partido, o partido adere ao governo. É assim que funciona na Alemanha, é assim que funciona nas grandes democracias onde há construção de coalizão. Agora, no Brasil, os partidos não têm identidade programática. Então, quando você fala... E não há também a presença da política pública como elemento de negociação. Então, quando vai o Fufuca para o governo ou o Silvio Costa Filho, ninguém sabe qual é a política pública que vai ser implementada, muito menos qual é a importância dessa política pública para os seus respectivos partidos, e na prática é um jogo de poder. Então, o ministro que for provavelmente vai usar os cargos do ministério para repartir poder com a sua própria bancada. Aqueles deputados que forem contemplados nessa repartição de cargos vão votar com o governo, os que ficarem de fora vão fazer beicinho e dizer que fazem oposição. Fala, meu senhor. Eu queria comentar essa questão do Republicanos em relação ao governador de São Paulo, que é do Republicanos, e a entrada do Republicanos em um importante ministério, que é o Ministério dos Portos e Aeroportos. Márcio França até foi cutucar ontem, né? Foi, deu lá uma indireta no Instagram, né? Falando que agora o Tarcísio é do governo. Obrigado, Tarcísio, já nos ajudou lá na reforma tributária, agora está na base do Lula e tal. Uma ironia para dar uma criticada. Mas isso aí indica algumas coisas, Paulo. Primeiro, a gente tem no Porto de Santos, que está dentro desse ministério, um importante projeto que já estava sendo tocado pelo time que está lá, e com muita qualidade, inclusive, que é o túnel Anderson Santos... Pomini, Anderson Pomini, o time todo lá, nossos amigos aqui, meu e do PP. E tem uma obra do túnel Santos Guarujá, que é a grande aposta desse novo PAC, do PAC 3, que pode fazer uma grande diferença. É uma obra que já está há 1000 anos. E que agora está sendo tocada como prioridade. E aí a gente tem uma questão. O Tarcísio já queria investir nessa obra também desde quando era ministro da Infraestrutura, e agora governador de São Paulo também quer ser um pai desta obra. Não sei se o PT deu um tiro no pé, dando o Portos e Aeroportos para o Republicanos, que é a partido do Tarcísio. E aí essa obra vai ficar muito mais com cara do Tarcísio, e ele vai chamar de sua, do que do próprio governo federal. Por outro lado, Paulinho, nos portos e aeroportos, a gente também tem a outra polêmica, que é a privatização ou não, que o Tarcísio quer e o governo não quer. O Márcio França foi contra. Exato. E agora, como o Ministério está justamente no partido do Tarcísio, talvez o partido comece a aderir a essa ideia de é melhor não privatizar, até porque se privatizar o Porto de Santos, esse ministério vai ficar esvaziado, né? Ou seja, também pode ser um jeito de sufocar essa ideia do Tarcísio de privatização para não privatizar o Porto de Santos. É muito maluco enxergar isso, Maninho, porque se você for analisar, a gente precisa entender, talvez, a política brasileira não sob a ótica dos partidos, mas sob a ótica das relações políticas. São coisas completamente diferentes. Sim. O Silvio Costa Filho
é filho de um dos grandes defensores na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que era o deputado Silvio Costa. Ele vinha a público todos os dias para defender a ex-presidente, ou seja, ele tem uma ligação muito forte com o PT, mesmo não estando dentro do PT, estando dentro do Republicanos. Então a gente não pode achar que é Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, entrou um deputado do Republicanos, automaticamente o Tarcísio virou do governo. Não é assim. O grupo político do Silvio Costa Filho, que é pernambucano, historicamente teve por muitos anos o controle da gestão do metrô do Recife, que é federal. Então, durante os governos do PT, eles sempre tiveram essa fatia de administração. E qual foi o perfil de administração que fizeram? O mais estatista possível. Então, não há perspectiva por esse grupo político, não faz parte da identidade desse grupo qualquer conversa sobre privatização. Então, soa estranho falar no Porto de Santos. Pediu, Pepe? Pedi a palavra aqui, Paulinho. Primeiro é o seguinte, primeiro que a questão do Porto de Santos, né, da autoridade portuária, eu soube pelas minhas fontes que está tendo uma discussão interna no governo para puxar, né, a autoridade portuária para a Casa Civil. Né? E aí você esvazia, de certa forma, o possível discurso político que o Tarcísio teria com a grande obra do PAC, que é a Travessia Seca Santos-Guarujá. Não é? Então a tendência é a autoridade portuária sair do Ministério Portos e Aeroportos. Iria para onde? Para a Casa Civil. Agora, um ponto importante aqui. Ou seja, o Anderson Pomini seria mantido. Seria mantido. Seria mantido. Agora, um ponto interessante aqui. Quem conhece Porto, né, sabe que todos os contratos do porto, a área retroportuária, os contêineres, é tudo privado já. Quem fala em privatizar porto não tem a mínima noção do que é um serviço de portuário. Né? Não tem por que privatizar. Essa ânsia que os liberais, que a direita tem de privatizar, sem raciocinar sobre, né, é um absurdo. A questão da privatização dos portos é um tema que leva para esse caminho. Agora, um ponto interessante também, que o Mano colocou aqui, endereçou, né? O sistema partidário brasileiro sofre influência das regiões. Né? Você vê, por exemplo, o PSD. O PSD, o Ratinho Júnior, apoia o Bolsonaro, o Otto Alencar da Bahia apoia o Lula. Então é natural, né, que num sistema pluripartidário e regionalizado como o sistema partidário brasileiro, haja esse tipo de confusão, né? E não tem como mudar. Agora, o momento do Brasil que a gente teve partidos mais fortes foi entre 46 e 64. Por quê? Porque a gente tinha um projeto de país, de governo, forte naquele momento. Sim. Concordando ou não. E os partidos políticos se fortaleceram para discutir esse projeto. Então, o que vem primeiro não é sistema partidário forte. O que vem primeiro é projetos de país forte. Sim. Se a gente quer ter partidos fortes, partidos ideológicos fortes, a gente tem que ter um projeto forte que alguém tem que endereçar para ter discussão em torno desse tema. E olha, gente...